Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, estamos mais uma vez para dar continuidade às nossas lições bíblicas. Estamos com um novo trimestre, Chegamos aqui ao quarto trimestre de 2021 e nesta ocasião nós temos um tema geral da nossa revista, que é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E nesta oportunidade vamos estar estudando a primeira lição, que é da data de 3 de outubro de 2021, que tem um tema, o mundo do apóstolo Paulo. Então vamos estar estudando sobre o apóstolo Paulo. Nós temos o nosso texto áureo, que diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso se encontra em Atos, capítulo 9 e no verso 15. A verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Glória a Deus. Então aqui está nosso texto áureo e também a nossa verdade prática. E antes de nós ir para o nosso tópico, nós vamos orarmos a Deus, agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar mais uma vez aprendendo da palavra do Senhor. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos gratos a Deus por mais uma vez o Senhor nos dá esta oportunidade de estarmos aqui para aprendermos junto e aprendermos da Tua palavra. Que o Senhor trabalhe em nossos corações de maneira soberana, trabalhe em nossas mentes para que nós possamos, meu Pai, entender a Tua palavra santa, tanto eu como os ouvintes desse vídeo. Que o Senhor abençoe tremendamente a cada um, em nome de Jesus. Irmãos, nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos 26, do versículo 1 ao versículo 7. Nossa lição tem um tema geral, que é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para a evangelização. Então, hoje nós temos aí, várias oportunidades para a evangelização. Nós vivemos em um país onde não deixa restrito que nós possamos pregar o Evangelho. Nós temos total liberdade de falar do amor de Cristo, falar da mensagem da cruz, falar do plano salvífico em qualquer lugar onde nós podemos falar. E a nossa lição tem uma introdução que diz o seguinte: o assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios, que se encontra em Atos 9, verso 15. E o que diz, eu queria voltar nesse texto e ler mais uma vez, para que tenhamos melhores entendimentos. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quem disse isso? Quem disse isso foi o Senhor Jesus. E disse para quem? Disse para Ananias. No caso da conversão de Paulo, o próprio Senhor aparece a Ananias, um sacerdote, e diz para ele ir até uma casa onde se encontrava Paulo. E a princípio Ananias não aceita, mas diz o Senhor: vai,
porque é importante para mim. E diz a finalidade, qual seria a importância de Paulo para o Senhor, que era para pregar para os gentios. E nós temos apóstolo dos gentios, esse é o título que se dá para Paulo. Mas o texto é bem claro que não é somente para os gentios, era para também os reis, né? Gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então era para todos e não somente para os gentios. Então o apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho para os gentios, para todos aqueles que eram fora de Israel, fora de Jerusalém, mas também para todos os reis, para todos os judeus e também para todos, né, os filhos de Israel. Então era pregar geral para todos. Então esse foi o chamado de Paulo, para pregar o evangelho, pregar Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas, assim conquistando para todos, né, o direito da salvação. E para dar início ao nosso primeiro tópico, diz assim: o mundo de Paulo no Império Romano. Aqui nós temos 3 subtópicos, onde o primeiro diz: entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava na Ásia Menor. Então aqui o primeiro subtópico já começa nos informando que há cerca de poucas informações sobre Paulo em relação à sua geografia, sobre seu nascimento, sobre seu local, mas deixa bem claro que Paulo era de Tarso. Tarso era uma cidade que ficava, né, na Cilícia, na Ásia Menor, e era uma cidade considerada, uma cidade grande, né, capital, né, era uma capital da Cilícia. Então era lá que Paulo nasceu, era de lá que Paulo era. Dando continuidade aqui, sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5º antes de Cristo. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Então o que dá para entender é que Paulo era quase da mesma época de Cristo, né? Pouquinha diferença aí de 3, 4 anos diferente de Cristo. Então Paulo era da mesma época, a data de nascimento de Paulo não era tão distante. O 2, geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o império era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelente possibilidade de viagem missionária. Segundo o informe da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentava condições excelentes para a viagem. Aqui nós já podemos observar que na época do Império Tibério, né, ele trouxe acesso, né, em relação às viagens, e aqui eles ainda têm um relato de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros, né, apresentava condições excelentes para a viagem. Então Paulo, neste período, aproveitava estas oportunidades para pregar o Evangelho, né, usando este meio de transporte, de facilidade que existia. Hoje, para nós também não deve ser diferente. Nós temos direito de ir e vir, nós temos liberdade, nós temos aí várias oportunidades pela
o período moderno que estamos vivendo, né, de estarmos rapidamente de um lugar para outro, né, e nós podemos usar estes meios de transporte, meios de comunicações, não somente para o bem e o prazer nosso, mas também para levar a palavra do Senhor aonde quer que nós possamos nos encontrar. Né? Então nós temos hoje grande privilégio de se locomover de rápida forma, de maneira bem rápida, de um lugar para outro. Assim também na época de Paulo, né, havia esta facilidade, embora não tenha as rapidez que nós temos hoje nos dias que estamos vivendo. Mas as informações que temos aqui é que havia uma liberdade. Havia uma forma, né, vamos dizer assim, que o Império na época trouxe pavimentação, né, de maneira que podia ser transportado de uma forma rápida naquela época. Dando continuidade aqui, as estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Império Santo, o apóstolo percebeu, pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação dos evangelhos no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágio, enfermidade. Assim, a geografia do mundo de paulino tem papel essencial para a implantação das primeiras igrejas. Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para influência da evangelização urbana e do campo. Ou seja, não temos desculpa para os dias de hoje que estamos vivendo. Paulo, naquela época, aproveitou as oportunidades. Ele não procurou colocar dificuldade. A palavra do Senhor nos mostra, né? E aqui também o comentarista, que sofreu naufrágio, sofreu as enfermidades, mas a palavra do Senhor chegou aonde tinha que chegar por meio, né, do apóstolo Paulo. O nosso subtópico 3 diz o seguinte: Paulo chamado para os gentios. Né? Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e presença, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Atos 9, verso 15, é o qual nós lemos. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago e João, além dos outros apóstolos, que ainda não havia se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para pôr por ministro e testemunho dos gentios, a quem agora te envio, né? 26, 16 ao 17, enquanto os apóstolos de Cristo restringia-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser o apóstolo entre os gentios. Romanos 1, verso 1 e 1 Coríntios 1, verso 1, Éfeso 1, verso 1. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Então nós podemos observar que Paulo foi chamado para
transmitir a palavra do Senhor aos gentios, mas como está escrito lá no 15, não somente aos gentios, mas também aos reis e aos romanos. E nós podemos perceber que Paulo começa a pregar aos romanos lá quando ele foi recebido por o profeta, e o profeta orou, e ali ele teve visão, e logo ele já começou a anunciar o Evangelho de uma maneira onde pregava Cristo. Por mais que muitos ainda assustados, porque Paulo anteriormente açoitava os cristãos, mas ele pregava veemente, dando testemunho do que teria acontecido. E ali ele pôde ficar um bom tempo pregando a Jesus, e depois ele desce para Jerusalém e começa a pregar para os judeus antes de sair em suas viagens. O tópico 2 diz o seguinte: o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Então aqui temos 3 subtópicos também falando do mundo cultural de Paulo. E o primeiro subtópico fala: a língua mundial daqueles dias era o grego. Então já fala-se que a língua daqueles tempos, daquela época, naqueles dias, era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico era língua nativa. Então aqui já podemos ver 3 tipos de língua: o grego, hebraico e o aramaico. Mas o grego, naquela época, era o comum. O hebraico e o aramaico era a língua nativa. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriental estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego, koiné, possibilitada pela infraestrutura do comunicação do Império. O koiné era uma língua popular, muito difundida na época. Então, o grego koiné era uma língua popular, é o que está dizendo o comentarista aqui, que era uma língua das ruas, era onde na época predominava esta língua, que era o grego koiné. Mas também havia o hebraico e o aramaico, que era uma língua nativa dos gregos, dos romanos, na época. Então nós podemos ver aqui que havia 3 línguas, e Paulo entendia todas elas e falava fluentemente tanto o grego como o hebraico como o aramaico. E diz assim aqui que naquela época o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém. Aqui nós podemos observar que Paulo falava fluentemente as 3 línguas, tanto o grego como o hebraico como o aramaico. Por quê? Porque ele foi colocado em faculdade lá em Tarso. Foi colocado pelo seu pai. Seu pai era judeu. Paulo não nasceu em Jerusalém, mas Paulo era judeu por causa da sua descendência, por causa de seus pais. E logo ainda moço, foi levado a Jerusalém. Vamos dizer assim, ele teve a sua formação em Tarso, onde seus pais tiveram condições de colocar ele em uma faculdade para ele aprender, e logo após foi levado a Jerusalém para aprender o conhecimento, o conhecimento em profundidade, ou seja, a Torá aos pés do Rabim Gamaliel. Então aqui ele foi levado pelos seus pais para Jerusalém,
para aprender a Torá. O que é a Torá? A Torá é o nosso 5 primeiro livro da nossa Bíblia, né, que era, né, os livros, né, que dava base para o Velho Testamento e continua sendo base do Velho Testamento, mas naquela época é o que dava base aos romanos, né, para dali sair as leis, saiu o que é certo, o que era errado, era a palavra de Deus que era deixada para ser seguida, né? Era o que eles tinham como base. E aí ele foi levado pelos seus pais para Jerusalém para aprender da Torá, em profundidade, porque ele já tinha o conhecimento, só que aqui faz questão que em profundidade, ou seja, uma pós-graduação, vamos dizer assim. Né? E diz que aos pés do Rabim Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era vamos dizer assim, um juiz da supercorte da época de Jerusalém. Era um homem entendido, né, completo em entendimento da parte, né, das leis. Né? E então Paulo foi para ser instruído por Gamaliel acerca de profundidade, né, da lei. Então Paulo toda a vida foi conservador, né, porque seu pai, desde a meninice, né, desde pequeno, instruiu ele em conhecimento. E diz assim: aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, né, que é o inglês, o francês, o espanhol e o mandarim para a obra da evangelização. Então, muitas vezes nós não queremos compreender nem estudar, mas o comentarista fala que sim, que devemos compreender, né, para que possamos, né, também levar o Evangelho, né, para todos, né, aqueles que saem de seus países de origem, vão para outros territórios, vão para países desconhecidos, países que não são países nativos, né, então eles têm que aprender toda a língua, sabendo que nós hoje temos o inglês como uma língua predominante, né, também o espanhol, e aí vem o mandarim para aprendermos também da palavra do Senhor. E o subtópico 2 diz: o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava as diversidades religiosas desde que se respeitasse os deuses dos impérios. Em Roma havia os cultos às entidades grega e outras entidades. Então o que diz esse tópico é o seguinte, que o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que respeitasse os deuses do Império Romano. Então, na época, o Império Romano não proibia acerca das religiões, né, dos credos religiosos, mas tinha entidade para todo tipo de pessoas naquela época, mas o Império não proibia, desde que não, né, desrespeitasse os deuses do Império. Né? Você poderia ter suas religiões, não é tão diferente hoje no país que vivemos, né? É respeitado, nós devemos respeitar todos os, né, credos religiosos, né, desde que, né, um não venha ferir o outro ou as leis de nosso país. Assim também era o império da época, era a cultura, né, daquela época no Império Romano. E aí havia entidade, havia naquela época divindade para todos tipos de pessoas. Né? Este é o nosso tópico subtópico do mundo cultural do apóstolo Paulo. Então esta era a cultura a qual Paulo estava na sua época inserido, né? Era aberta a todas as áreas, né? Essa divindade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelo apóstolo Paulo. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizamos o mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas.
E aqui nós podemos ver um exemplo de Paulo, que em Atenas ele chega naquele lugar e havia altares no Areópago para todo tipo de Deus. Era tão grande a quantidade de entidade que havia naquela época, que Paulo deparou com um altar onde estava escrito, a um Deus desconhecido. E Paulo aproveitou esta oportunidade e pregou um Deus desconhecido, mas bem conhecido de Paulo, que era um Deus desconhecido daquele povo. E os relatos aqui nos dizem o seguinte, que nós devemos também aproveitar essas oportunidades, assim como Paulo aproveitou as oportunidades. Aonde quer que estejamos, que o assunto é religioso, não importa o credo. Nós podemos aproveitar e tirar proveito dessas situações. Muitas vezes nós tememos o que está sendo pregado por outros credos religiosos. Não, nós devemos fazer, nós não vemos Paulo combatendo essa situação, mas pregando cada vez mais veemente, Cristo Jesus, o Evangelho, que cura, que batiza, que traz a salvação. Nós devemos fazer desta forma também nos dias de hoje, nos dias atuais que estamos vivendo. O nosso subtópico 3 diz o seguinte: a influência da filosofia grega. Neste mundo religioso havia a influência filosófica grega, e essencialmente o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8, verso 5, a influência filosófica grega, especialmente dos gnósticos, era muito forte e acabou influenciando em pensamentos de muitos cristãos daqueles dias. O que nós podemos observar aqui é que tinha uma influência dos gnósticos. Quem eram os gnósticos? Gnóstico era, vou até pegar aqui uma referência, do que eram os gnósticos. Os gnósticos eram um grupo de filósofos que na sua época diz o seguinte: os gnósticos eram um conjunto de correntes filosóficas religiosas secretas oriundas da região do Mediterrâneo durante os séculos I e II depois de Cristo. Então eles, com as suas filosofias, trazia de uma certa forma grande influência sobre os cristãos, as igrejas que Paulo fundou, e ali trazia confusão entre os seus líderes, os pastores da época que estava ministrando, deixado por Paulo, e muitos entravam por este caminho. Mas Paulo começou a trazer algo mais forte sobre a fé, a fé da palavra do Senhor, a qual ele fortaleceu para que as pessoas não fossem levadas por este vento de doutrina, vamos dizer assim, que eram os gnósticos naquela época. Tinha muitos que queriam misturar, porque eles pegavam texto bíblico também. Diz o seguinte: os adeptos queriam misturá-la com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vindo daquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus. Sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo e graça e salvação. Olha só, aqui nós podemos tirar lições para nossas vidas, que algo quando está permeando as nossas vidas, nós devemos não combatê-la de frente, mas sim fortalecer os nossos conhecimentos em relação à fé cristã, em relação à fé no Espírito Santo, a fé em Jesus, fortalecer a fé na salvação, a qual nós temos base, que é a palavra do Senhor, que é aquela palavra que trouxe transformação de vida a todos nós. Nós não podemos entrar por ouvir qualquer coisa que será dito a nossas vidas e que diz que vem do Senhor. Nós temos que ter a nossa palavra, a palavra de Deus em nosso coração,
como palavra de Deus, como palavra de verdade, e crer nela, né? Crer em Jesus lá na cruz do Calvário para dar a vida, né, a todos nós. Crer no Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que é o que nos dá a cada dia renovo para nós aprendermos, que abre as nossas mentes para o entendimento da palavra de Deus. Nós podemos fortalecer na graça da salvação sobre as nossas vidas. E assim nós podemos concluir, né, aqui o segundo subtópico da nossa lição. E aí vamos para o tópico 3, que diz o seguinte: o mundo religioso de Paulo. E aqui vem também com 3 subtópicos. Paulo se identifica como judeu. E aqui nós podemos, né, ver que parece uma contradição, né, quando nós começamos a ler lá no início, quando diz que Paulo nasceu em Tarso, e Tarso não é Jerusalém. Tarso está fora da região de Jerusalém, de Israel. Então, aquele que não nasce em Jerusalém, aquele que não nasce em Israel, é gentil. Então, logo, Paulo era gentil. Mas aqui diz que Paulo era judeu. Ele se intitula como judeu. E sim, Paulo poderia ser judeu, por quê? Porque ele era filho de fariseus, ele era fariseu, filho de fariseu, ele, né, mostra isso bem claro. Né, nós podemos perceber no longo desta lição, né, toda a história de Paulo e por que isso acontecia. Né, vamos dar, né, continuidade. Em Atos 22:3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se punia a sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Vamos abrir lá em Atos 22, né, e vamos ler esta passagem para que podemos entender. Atos 22. Atos 22, 3 diz o seguinte: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade aonde? Criado em Jerusalém, criado em Israel, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nosso Pai, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós nos dias de hoje. Veja bem como Paulo, né, declara, e fica bem claro nesse versículo, que Paulo nasceu em Tarso, mas foi criado em Jerusalém. Né? E os seus pais eram de Jerusalém. Né? E seus pais, desde a sua idade de pequeno, né, instruiu ele, né, acerca, né, dos ensinamentos cristãos, acerca do ensinamento bíblico que era a Torá. E ele fala que desde pequeno ele era zeloso pelas leis. Qual é as leis? As leis que estavam no nosso 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que era a Torá. Né? Então, ele diz que era sendo zeloso para com Deus, assim como os sois, todos vós nos dias de hoje. Então fica bem claro que Paulo nasceu em Tarso, mas foi criado em Jerusalém, né? Porque seus pais eram de Jerusalém, seus pais eram judeus, seus pais eram fariseus, e ele declara ser fariseus, filho de fariseus. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todo esperava que falasse apenas em grego. Veja bem, irmãos, se nós formos lá atrás, onde nós lemos no primeiro tópico, nós encontramos 3 tipos de língua: o grego, o aramaico e o hebraico. E diz que o grego, que era o grego koiné, que a gente comentou, era a língua popular. Então todo esperava que Paulo falasse, né, o grego koiné, que era a língua popular. Mas aqui diz que Paulo fala em hebraico, e hebraico era a língua dos nativos de Israel, era a língua dos nativos de Jerusalém.
E Paulo vem e fala em hebraico, se declarando ser judeu, né? Então, Paulo prova até o seu linguajar que era judeu, né? O apóstolo tinha o sangue de pai judeu, seu pai era fariseu, zeloso, influente nas sinagogas em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Então nós podemos ver aqui que seu pai, né, o criou para ser um fariseu, tanto como seu pai era fariseu. Então nós podemos perceber que Paulo recebeu todas as suas orientações que um judeu, um fariseu receberia naquela época, porque seus pais trouxeram essa cultura para a vida de Paulo, né? E assim o mundo religioso de Paulo foi como o mundo dos fariseus, não diferente. Paulo foi criado dentro da fé judaica, que aqui é o nosso segundo subtópico. Já declara que Paulo foi criado dentro de um mundo judaico. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Filipenses 3, verso 5. Nós podemos ver que até este ponto foi um ponto importante, né, que era bem considerado pelos fariseus, pelos judeus, que era a circuncidação no 8º dia. E Paulo foi circuncidado, né, no 8º dia, porque seu pai fez isso, né, com Paulo, para que Paulo tivesse toda a sua, né, vida como a vida de um judeu. Então, Filipenses 3, né, o verso 5, diz o seguinte, Filipenses 3, verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto a lei foi fariseus. Então nós podemos ver aqui que Paulo foi, né, da tribo de Benjamim. Então Paulo declara que ele não é fora, não é gentil, ele estava inserido. Fala até qual foi a tribo, da tribo de Benjamim, né, foi circuncidado ao 8º dia, hebreus de hebreus, quanto a lei fui fariseus. Então, segundo a lei, ele era também fariseu. Uma vez que os judeus valorizavam muito a genealogia, o apóstolo se declarou a tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia tanto às regras, às leis requeridas especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente as leis de Moisés. Gênesis 1, verso 14. Então, o que nós entendemos que Paulo, né, quando, né, combatia o cristianismo, Paulo tinha todos os conhecimentos da Torá, Paulo tinha todo o conhecimento das leis, porque desde pequeno ele foi instruído pelos seus pais e logo depois por Gamaliel. Só que Paulo era tão zeloso de uma certa forma que ele, né, nesse sentido aqui de oprimir, ele não ainda observava, né, o cristianismo como um cristianismo verdadeiro, mas tinha como uma seita, e ele procurava combater esta seita, né, por ser zeloso pela lei de Deus, né, até o chamado de Jesus Cristo, quando se deu a Paulo, quando ele ia para, né, Damasco. Né, aí sim, aí foi revelado e Paulo viu que o caminho que ele trilhava, ele tinha, né, uma certa forma de impedir o crescimento, né, do Evangelho, e aí agora ele pega o caminho e agora ele está corretamente certo naquilo que agora ele, né, anda. Né, nós podemos observar que Paulo, ele observava tanto a lei de Moisés, que diz que ele era bem zeloso em relação a cumprir piamente as leis de Moisés, ou seja, se nós formos lá às festas, os ritos que era, né, dito pela lei, ele cumpria todos esses ritos, né? E o apóstolo, né, deu
testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde sua meninice aos pés de Rabi Gamaliel. E nós vamos agora para o terceiro subtópico, que diz: o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Atos 11, verso 19. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu dava-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igreja na Galácia, Ásia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago, em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com graça de Deus. E aqui deixa uma lição para nós que na época, o que Paulo vivia e o que Paulo encontrou foi palco montado pelo Espírito Santo para que ele pregasse o Evangelho, e assim ele fez. E o que nós estamos encontrando nos dias de hoje, o comentarista também fala que é um palco montado pelo Espírito Santo para que nós também podemos levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, independente das condições que estamos vivendo em nosso país, independente das situações que estamos enfrentando, independente das barreiras, independente da cultura que estamos vivendo. É algo já preparado para que nós podemos tirar proveito e pregar o Evangelho, né? Fazer como Paulo fez, fortalecer o Evangelho, fortalecer as pessoas que já temos conhecimento, agregar conhecimento uns aos outros, para que a palavra ela possa ir de encontro às pessoas que não têm este conhecimento ainda, né? Se nós estamos vendo nos dias de hoje cada vez mais o amor se esfriando, aproximando os dias da vinda de Cristo, é oportunidade para que nós que temos o conhecimento, nós que temos a palavra do Senhor em nosso coração, levar a palavra do Senhor, né, a todos, lá fora, né, fortalecer a fé, fortalecer, né, o Evangelho, fortalecer o nome do Senhor Jesus Cristo nos corações dessas pessoas, fortalecer a palavra de salvação, né, para estas pessoas. Nós tivemos nos últimos anos uma mortalidade, né, considerada em nosso país e em todo o mundo, né, por consequência dessa pandemia, né? Isto é a oportunidade para o Evangelho de Deus correr, né, para todos que tenham conhecimento, pregar mais e ganhar o máximo de pessoas possível para o reino de Deus, né? Então as oportunidades estão aí, nós só precisamos ser sensíveis aos acontecimentos que está acontecendo nos dias de hoje e receber como uma oportunidade para pregoar o Evangelho, né? E assim nós podemos ter conhecimento cada vez mais, né, da vida deste homem, das oportunidades que ele recebeu e do que ele fez. Paulo foi um homem, né, considerado. Paulo foi um homem que nós fomos observar, né, o Novo Testamento, 13 livros ele escreveu. Então Paulo era dedicado, Paulo era uma pessoa que não desperdiçou as oportunidades,
Nós também devemos ter, né, este homem como exemplo em nossas vidas e não desperdiçar a oportunidade que vem sobre nós. Né, a nossa conclusão diz o seguinte: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência diante de reis, governadores, tribos e autoridade religiosa. O apóstolo era excelente orador e oculto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte, dinâmica e orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com develo e grandemente emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Assim não deve ser diferente hoje. Nós devemos ter consciência em nossos corações que fomos chamados por Deus e fomos chamados para quê? Fica esta interrogação dentro de nossos corações. Para que o Senhor nos chamou e por que o Senhor nos chamou? Né? Nós podemos a cada dia meditar e que nós fomos chamados por uma causa importante para o reino de Deus e que nós podemos aproveitar as oportunidades para pregoar o Evangelho que cura, que salva, batiza e nos dar a salvação. E quero pedir a todos que adquiram a sua revista. É uma revista que vem com um tema importante, uma história de um homem de um grande conhecimento da palavra de Deus e que nós podemos tirar grandes lições da vida deste homem em relação à parte que nos leva ao conhecimento do Evangelho de Deus. Que Deus o abençoe a todos, fica na paz do Senhor. E assim nós encerramos esta lição, né? Graças a Deus, que Deus nos dá oportunidade para que nós possamos, né, decorrer em todo esse trimestre, tirando proveito desta lição. Amém. Fica na paz de Deus.